Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre um discurso duro de Jesus, em João capítulo 6. A popularidade de Jesus havia chegado ao auge. O povo seguia Jesus para ouvir seus ensinamentos, mas sua motivação maior foi o desejo de receber o benefício dos seus milagres. Ele curava doentes e alimentava milhares de ouvintes. Jesus se tornou tão popular que seus seguidores concluíram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E com este pensamento, tiveram a intenção de fazer de Jesus seu rei. João capítulo 6, 14 e 15. De uma perspectiva política, seria fácil interpretar esta aceitação pelo povo como uma excelente oportunidade. Jesus veio para cumprir profecias do Antigo Testamento, de reinar sobre o povo. E agora a multidão mostrou seu desejo de coroar Jesus como rei. Quando pensamos sobre a missão de Jesus dada pelo Pai, percebemos que esta reação dos judeus poderia ser uma tentação. Seria um atalho ao reino que evitaria o sofrimento da cruz. O diabo já havia oferecido um atalho desse gênero em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, e mais tarde Pedro achou impensável o sofrimento de Jesus na cruz. Mateus 16, 21 e 22. Eram tentações. E se o povo já aceitaria Jesus como rei, por que sofrer a morte? Mas Jesus resistiu à tentação no deserto, repreendeu Pedro e também, neste caso, recusou cair na tentação apresentada pela multidão. Se Jesus pensasse como muitos líderes religiosos da nossa época, a popularidade com a multidão teria sido prova da sua fidelidade. Muitos hoje citam números para justificar suas práticas. Se funciona, se dá resultado, obviamente é porque Deus está abençoando a obra. Pensam muitos hoje em dia. Multidões se mostram capazes de seguir enganadores e, frequentemente, seguem homens errados por motivos errados. Jesus não viu o crescimento numérico como objetivo principal e não permitiu que sua popularidade fosse interpretada como prova de sucesso ou de fidelidade. Em João capítulo 6, aprendemos lições importantes da resposta de Jesus à multidão. Além de não permitir que o povo o tomasse para fazê-lo rei, Jesus respondeu com uma pregação desafiadora. Da mesma maneira que levou a mulher samaritana a deixar a água do poço para poder pensar na água que dá vida eterna, ele chamou a multidão a esquecer-se de pães e peixes para receber o pão da vida. Comer do pão da vida significa tornar-se participante da natureza de Jesus, como Pedro descreve em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Ou seja, de desenvolver o caráter do Senhor. A noção de um rei capaz de curar os doentes e alimentar as multidões foi muito atraente. Mas aceitar um Senhor que exige uma transformação total de vida e caráter, isso é outra coisa. A mensagem de João 6 provocou uma reação muito forte, que por todas as medidas humanas seria considerada negativa. A multidão se escandalizou e disse: duro este discurso, quem o pode ouvir? João 6, versículo 60. A popularidade de Jesus despencou. Versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É triste observar que muitos dos supostos seguidores de Jesus nos dias de hoje não aprenderam a lição. As multidões querem Jesus como solução dos seus problemas terrestres. Querem que Jesus cure suas doenças e forneça alimentos e sustento.
Muitos hoje vão além do materialismo egoísta daquela época e consideram Jesus uma fonte de abundância material. Muitos pregadores alimentam este egoísmo e usufruem os bens sacrificados por pessoas em busca das suas bênçãos. Mas poucos querem o que Jesus realmente oferece. O privilégio de negar a si mesmo, tomar a cruz e morrer por ele. Foi o desafio de Jesus em Marcos 8:34. E Paulo falou que ele foi crucificado com Jesus em Gálatas 2:19 e 20. Jesus não é um meio para a realização dos nossos desejos egoístas. Ele é o Rei eterno que merece nossa adoração e obediência para sempre. Aqueles que se entregam de fato para honrar o Senhor recebem a promessa da vida eterna na presença do Senhor. O fato que nos motiva é o mesmo que motivou Pedro e os demais apóstolos. Pedro recusou abandonar Jesus e disse em João 6:68 e 69, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você acertou a pergunta de ontem? Deus mandou que os israelitas usassem que tipo de pão na Páscoa? Alternativas: A, pão sem fermento, B, pão de trigo integral, C, pão de linhaça, ou D, pão frito em óleo de azeite. E a resposta certa vem de Êxodo capítulo 12, versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. E a pergunta de hoje: o anjo do Senhor matou Herodes depois de este rei matar qual dos apóstolos? Alternativas: A, Mateus, B, Tiago, C, Pedro ou D, André. A resposta vem no final do episódio 454. O exemplo dos judeus na época de Jesus apresenta para nós um excelente desafio. Não devemos seguir Jesus porque nós queremos saúde, ou dinheiro, ou comida, mas porque Ele é o Senhor. E que Ele merece nosso serviço dedicado todos os dias da nossa vida, nesta caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.